Soberano Jesus, concede-nos a graça da sensibilidade nos nossos relacionamentos, de modo que em cada momento da nossa vida nós possamos, assim, cuidar, zelar um dos outros, como diz Paulo, não por tropeço diante dos nossos irmãos e principalmente dentro da nossa família. Amém e amém. Amigos, irmãos, nesta quinta-feira, no culto nos lares da Igreja Cristã, na ICEB de Redenção, nós estivemos na casa do irmão Bill e na casa do missionário Bill e na casa da missionária Andresa. E eu estive falando sobre a questão, nós estamos falando esse mês sobre mutualidade, né? Então, nós tratamos desse assunto. O texto que foi passado para mim foi Romanos capítulo 13, 14, versículo 13. O texto diz o seguinte, né? Assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, na quinta-feira eu falei sobre esse texto, né? Só que eu percebi que faltou alguns detalhes, né, que eu poderia ter acrescentado, né? Então eu resolvi regravar aqui, né, e colocar no canal da igreja, né? Então vamos dar a esse estudo de hoje o seguinte tema, né? Pare de julgar, comece a cuidar. A mutualidade do respeito na família. Então, o texto é esse que eu acabei de ler, né? Romanos, capítulo 14, versículo 13. Né? E uma das coisas que nós devemos sempre lembrar, nós estamos tratando durante esse mês, né, o mês da família, na igreja, estamos tratando sobre mutualidade cristã aplicada à família. Tem sido maravilhoso, né, para todos nós. A Igreja Cristã Evangélica está fazendo isso em todo o Brasil, né? Então, aqui estamos nós. Então, vamos lá. A título de introdução, eu quero dizer o seguinte, que a convivência cristã em Roma, né, ela estava marcada por tensões internas dentro da igreja. Uns julgavam os outros desprezavam, né? E o apóstolo, como parte do corpo, né, porque é isso que nós somos, todos nós somos parte do corpo de Cristo, então ele faz um apelo urgente àquela igreja. Ele diz, assim não nos julguemos mais uns aos outros. Né? Observe uma coisa, o uso do termo mais revela que essa prática, a prática desse julgamento, já estava em curso e precisava parar. Isso é interessantíssimo observar. Né? E a seguir, ele propõe uma alternativa. Né? Ele não apenas diz o que deve parar de fazer, mas ele propõe uma alternativa que é: antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, essa é a alternativa. Pare de julgar, não julguem mais, interrompa essa prática, né? E, a partir de agora, tome essa nova atitude. Tenha como propósito, não por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Interessante, não é verdade? Então, essa instrução, ela nasce do coração pastoral do apóstolo, que entende que, como o julgamento mútuo pode destruir a comunhão. Né? E o mesmo pode acontecer dentro de casa, na nossa família. Quando os lares se tornam arenas de crítica e suspeitas, a mutualidade cristã se desfaz.
Mas observe bem, há outro caminho, né? O do respeito, o da empatia, o da edificação mútua. Essa é a proposta de Romanos 14:13 para a igreja e também para a família. Não é interessante isso? Eu vou ler novamente o texto. O texto diz: assim não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu estou lendo na tradução da ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então, o que significa julgar nesse texto? É interessante nós observemos isso. A palavra grega usada aqui por Paulo é krino, e significa julgar como juiz, exercer o papel de um juiz. Significa também emitir um veredito de condenação ou absolvição. E ainda significa também criticar com base em suposições, não em fatos verdadeiros. Tomar decisões sem conhecer os fatos, a realidade, o que de fato aconteceu. E o pior ainda, pensar mal ou suspeitar sem razão. Então, isso é que Paulo está proibindo aqui de fazer. Está dizendo, não julgueis mais, parem com isso, interrompam imediatamente. Paulo se refere aqui a um julgamento precipitado, acusador, algo destrutivo, fruto do orgulho e não do amor. Fruto de pessoas que pensam que estão interessadas em si mesmo e não no seu próximo. Na família, isso pode acontecer da seguinte forma, observe. Supor o pior antes de ouvir. Supor logo o pior antes de ouvir. Você nem sabe da situação e já está tendo 1000 pensamentos. Criticar outra coisa também, criticar duramente em vez de dialogar, em vez de conversar com amor, com dedicação, você age com uma crítica feroz. Paulo diz, parem, não siga em frente com essa atitude. Outra coisa também, que é atribuir más intenções sem prova. Você não sabe, como diz a história, você não sabe da missa à metade e você já está emitindo um juízo. Então, outra coisa também, assumir o lugar de Deus como juiz. Paulo diz, olha, parem com isso, não sigam em frente, parem. É isso que ele está orientando. Há 2 tipos de julgamento na Escritura Sagrada. Isso é bom que nós lembremos dessa verdade. Um julgamento que é proibido, é isso que nós estamos tratando hoje, e um julgamento que é necessário, nós somos incentivados, é nos ordenado a fazer. Cristo, ele não proíbe todo julgamento, não. Ele nos proíbe, ele nos ensina a discernir para podermos agir. Por exemplo, observe os 2 tipos de julgamento. O julgamento proibido. Que julgamento é que é proibido? É isso que nós vamos tratar hoje. Que estamos tratando hoje. Condenar sem conhecer os fatos. Criticar sem amor. Julgar motivações. Aquilo que Mateus capítulo 7, de 1 a 3, Mateus 7, de 1 a 5, aborda. Então, Mateus 7, de 1 a 5, a Escritura Sagrada diz da seguinte forma, observe, vou ler para você. Ele diz do seguinte modo, não julgueis para que não sejais julgado,
porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu, o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, e eis uma trave aí no teu? Como você pode querer tirar a trave que está no olho do teu irmão se você tem o cisco que está no olho do teu irmão, se você tem uma trave no teu? Então, esse tipo de proibir é o mesmo que está sendo abordado aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 13. É esse tipo de julgamento que ele está dizendo. Não faça esse tipo de julgamento. Não haja dessa forma. Agora, há na Escritura Sagrada, e muito amplamente tratado na Escritura Sagrada, sobre um julgamento que é necessário. Não é o que nós vamos tratar hoje. Eu só estou mostrando para você que existe um julgamento que é proibido, que é o que nós estamos tratando hoje, mas também há um julgamento que é necessário, somos incentivados, é nos ordenados a praticar. Que julgamento é esse? Que é necessário? É discernir entre o certo e o errado, corrigir com graça e verdade, guiar com sabedoria. Por exemplo, observe, eu vou ler só 2 textos para você, João, capítulo 7, versículo 24, João 7, versículo 24, a Escritura diz da seguinte forma, 7, 24, é isso mesmo, 7, 24, diz do seguinte modo, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, esse tipo de julgamento é nos ordenado a fazer. Efésios 4, por exemplo, 15, também, esse é um julgamento que a Escritura nos manda, nos ordenado a fazer esse tipo de julgamento, a praticar eles. Efésios 4, versículo 15, a Escritura diz o seguinte, para que não sejais mais meninos, desde o 14, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos naquele que é a cabeça. Então, Efésios 4, versículo 14, nos mostra esse tipo de julgamento. E esse julgamento também está presente, esse que é permitido na Escritura, 1 João, capítulo 4, versículo de número 1, 1 João 4, 1, a Escritura diz da seguinte forma, 1 João 4, 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Então aqui o texto está nos ensinando a exercer esse tipo de julgamento entre o certo e o errado, tendo como base a Escritura Sagrada, o texto sagrado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja amaldiçoado. Ou seja, para você exercer esse tipo de julgamento, para você tomar essa atitude que Paulo está orientando aqui, você precisa exercer um julgamento. E esse julgamento é permitido. Como você vai discernir entre o engano, entre um pastor verdadeiro e um falso pastor? Você tem de julgar. Então, esse julgamento é permitido. Então, lembre sempre, há na Escritura Sagrada um julgamento proibido, é o que nós vamos tratar hoje, e há um julgamento que é necessário, na igreja, todos nós devemos ter esse tipo de julgamento, exercer ele, que é
discernir entre aquilo que está correto e aquilo que está certo, e aquilo que está errado e aquilo que está certo, né? É nosso dever fazer isso, né? Então, John Stott, por exemplo, ele comentando, ele diz o seguinte: Jesus não está proibindo o exercício da crítica, né? Mas ele está proibindo a atitude crítica, né? Ou seja, mas você deve criticar, ou seja, essa é uma atitude que nós devemos sempre lembrar, né? Como é que nós vamos identificar entre o falso, né, evangelho e o verdadeiro evangelho se nós não criticarmos? Então, esse julgamento é essencial, né? Por isso que Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Como é que as pessoas vão conhecer o outro evangelho se não fizer um julgamento? Tá bom? Então, mas vamos em frente, porque não é esse o nosso caso hoje. Hoje nós estamos tratando daquele julgamento que Paulo está falando em Romanos 14, 13, e esse julgamento, ele diz, é proibido. Não façam esse tipo de julgamento. Não devemos. E por que devemos evitar esse tipo de julgamento, né, dentro da família? Né? Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém está acima do outro. Nós vivemos da mesma graça. Então devemos sempre lembrar, porque todos nós somos pecadores. Então, por isso, nós devemos evitar esse tipo de julgamento condenatório, né? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Só Deus conhece o coração. Veja o que diz, por exemplo, 1 Samuel 16, versículo 7. Você lembra do que aconteceu lá? Samuel chega para ungir Davi, então ele vê Eliabe, aquele jovem, tinha cara de rei, aparência de rei, altura de rei, estatura de rei, postura de rei, e ele disse: é esse. E Deus disse: não, você não é esse. Eu não julgo como julgo o homem. Eu sondo os corações. Observe isso. Então é isso que nós devemos lembrar, colocar isso no nosso coração. A aparência engana. O juízo humano é sempre limitado. Então nós devemos evitar esse tipo de julgamento. Uma outra questão. Tiago 4,12, a Escritura diz que só Deus é juiz. Então, por essa razão, só Deus é o juiz. Nós não somos legisladores, nem redentores, nem salvadores de ninguém. Então, para que condenar? Né? Então, evite isso, especialmente dentro da família. E uma outra razão, porque devemos evitar esse tipo de julgamento dentro da família, na igreja, porque corremos o risco de hipocrisia. Né? Quem julga os outros, muitas vezes ignora a sua própria falha. Né? Não é isso que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5? Né? Por que tu estás tentando tirar o cisco, uma coisa bem miudinha, no olho do teu irmão, se tu estás com uma trave no teu próprio olho? Não faça isso. Né? Então devemos evitar esse tipo de julgamento, né? Que Paulo está nos orientando aqui. Não julgue mais, não julgue mais, né? Evite esse tipo de crítica, evite essa situação dentro da igreja, dentro da família. E como viver essa mutualidade na família? Como nós vamos viver isso na família? Né? Primeiro, cultive a empatia. Pergunte: e se fosse comigo? Coloque-se no lugar do outro, coloque-se no lugar da pessoa, do seu irmão, daquele que está ao seu lado ali. Então, cultive a empatia. Outra coisa, dialogue com mansidão. Evite conclusões apressadas. Meu querido, não. A Escritura diz: seja tardio para falar, a Escritura diz. Evite isso, evite conclusões apressadas, pense direito, né? Quando tiver certeza absoluta, ainda você deve lembrar que você é pecador, que você pode ter um ponto cego na sua própria vida, né? Examine a si mesmo. Outra razão.
Tire a trave antes de apontar o cisco. Tire a trave do seu olho antes de apontar o cisco que está no olho do teu irmão. Observe isso, atente para isso. Ore mais e fale menos. O silêncio pode ser uma forma de amor. E geralmente é. Podemos demonstrar amor a alguém ficando calado. Ore por aquela situação, coloque-a diante de Deus. Que conclusão, como nós podemos concluir esse estudo de hoje? Observe, Paulo, ele não escreve como estando de fora. Não, ele se inclui. Não nos julguemos mais. Ele nem em Roma estava. Nem em Roma ele estava. Ele escreveu essa carta muito antes de ir lá. No entanto, ele está dizendo, não nos julguemos mais. Ele está se incluindo. Isto mostra que todos nós estamos sujeitos a cair na mesma armadilha. E Paulo está aconselhando a igreja a evitar essa situação. Mas ele também nos aponta uma saída. Observe. Fazer, tenhamos como propósito na nossa vida, não por tropeço sobre o nosso irmão. Coloque isso como um propósito na sua vida. Não ponha tropeço sobre o seu irmão. Ajude ele a andar. Ajude ele a caminhar. Não faça ele cair. Na família, isso significa trocar o julgamento pela intercessão. Trocar a crítica pela escuta cuidadosa, atenciosa e amorosa. Trocar o orgulho pela graça. Lembrar como é que Deus trata a mim e a você. E assim, é assim que a mutualidade do respeito transforma lares em refúgios de amor e graça. Lembre disso, coloque isso como objetivo na sua vida e que Deus assim possa nos abençoar poderosamente. Que Deus esteja com você, com a sua família e com o seu lar. Amém e amém. Amém, amém, amém.